E para falar mais sobre esse assunto, sobre a prisão após a condenação em segunda instância, o placar no Supremo 4-3 ainda pela prisão em segunda instância, estamos recebendo nos estúdios do Jornal da Manhã o procurador da República aqui em São Paulo, Bruno Magalhães, procurador. Muito obrigado pela visita, como vai? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, procurador, no caso, o julgamento ainda vai ter sequência no mês de novembro, mas pelas contas, ao que tudo indica, o Supremo vai mesmo rever a prisão após a condenação em segunda instância. Para a Lava Jato, para o crime no país, o que isso efetivamente pode acontecer? Bom, pode causar, né? Sim, não está decidido ainda, faltam 4 votos. O ministro Toffoli disse ontem que ainda não decidiu como vai votar. Ele disse que o peso da presidência talvez mude o voto dele, mas a tendência é muito provável que ele vote, enfim, pela mudança da jurisprudência, que ele vote para garantir o trânsito em julgado antes da prisão, enfim. Parece que será esse o cenário. Os números que foram divulgados ontem podem até tentar minimizar um pouco a situação, dizendo que vai afetar apenas 4.800 presos, é muito pouco, né, no Brasil, ou seja, muito poucas pessoas serão afetadas e libertadas por essa decisão. Mas a verdade, essa mudança é uma mudança muito simbólica. Muito simbólica porque o Supremo está optando, né, visivelmente influenciado pelas supostas conversas divulgadas pelo site da Intercept, em modificar a sua jurisprudência, não posso dizer em retaliação, mas como efeito, ou pelo menos isso, na onda de carona com essas conversas. Isso é muito ruim para o Brasil, não apenas pelos 4.800 presos, isso aí realmente é muito pouco, mas pela simbologia que ela traz, ou seja, de um Estado que garante ao máximo a impunidade, de um Estado que não quer, de modo nenhum, incentivar a aplicação firme da lei penal. De um lado, nós temos direitos individuais, sim, dos acusados, tem que ser garantido, mas do outro, existe o direito de cada cidadão de ver, depois de uma condenação criminal, o seu efeito, ou seja, a prisão do condenado ou a pena, qualquer que ela seja. Então, é uma decisão muito ruim, o Supremo parece que vai tomar, se tudo correr como está sendo previsto. Bruno. Procurador, bom dia. Estão em discussão duas leis, né? O Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. O Código de Processo Penal, no seu artigo 283, diz o seguinte: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição, diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então é isso que está em discussão. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte que não entende nada de direito e fica confuso com essa discussão técnica, o que isso significa e qual a sua posição com relação à posição dos ministros do Supremo que são contra a execução da pena a partir de uma condenação em segunda instância. Certo. Bom dia, Bruno. É o seguinte, bom, antes, só uma distinção que muitas pessoas não entendem ainda. Há 2 tipos de prisão no Brasil. A prisão processual, que é a prisão que ocorre durante o processo, e ela pode ser prisão temporária para investigação, 5 dias, 10 dias. Pode ser prisão preventiva, que é a mais comum. Então é uma prisão onde ainda não há julgamento formado. A pessoa ainda está sendo processada e o juiz entende por algum motivo que aquele preso, por exemplo, pode ser um perigo para a ordem pública. O sujeito cometeu 5, 6, 7 roubos. Aí no 8º, por exemplo, no 2º, no 3º, no 8º, o juiz entende que se ele for libertado durante o processo, no qual ele ainda não é culpado, ele vai cometer mais roubos. Então se entende que, para garantir a ordem pública, ele tem que ficar preso, ainda que não tenha sido condenado ainda pelos 8 roubos. Todos os casos estão tramitando, não tem nenhum trânsito em julgado, mas se entende que aquele elemento nas ruas é um perigo para a ordem pública. A prisão processual não é um assunto do Supremo hoje. O assunto do Supremo nessa semana é a prisão decorrente de condenação, a prisão como pena, como sanção penal. Muito bem,
A Constituição, que está acima das leis, evidentemente, tem 2 dispositivos que importam para esse caso, que é o 57, que você mencionou, e o 61. O inciso 61 do artigo 5º, ele é a inspiração para o artigo 283 do Código de Processo Penal. O artigo 283 do Código de Processo Penal é mais ou menos uma cópia com um acréscimo, e é esse acréscimo que está em discussão. O acréscimo do artigo 283, que não está na Constituição, é para garantir que só pode haver prisão decorrente de condenação em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Essa expressão foi acrescentada pelo legislador em 2011 para se adequar à jurisprudência que o Supremo formou em 2009, ou seja, o Supremo em 2009 modificou 2 décadas de entendimento, dizendo o seguinte: em 2009 o Supremo falou, olha, só pode haver prisão depois de segunda instância, depois do trânsito julgado. O Supremo mudou o entendimento dele. E aí o legislador, Congresso Nacional, acrescentou esse artigo aqui, essa expressão, e é essa expressão que é discutida no Supremo nesta semana. Ou seja, as 3 ações querem que o Supremo declare que essa expressão aqui é constitucional. E essa é a discussão. Ou seja, o legislador poderia limitar o poder punitivo do Estado quando a Constituição não o fez? Essa é a discussão. E os ministros que são a favor da prisão após segunda instância dizem que os 2 incisos que nós mencionamos aqui tratam de assuntos diferentes. O 57 não fala de prisão. O ministro Luiz Fux foi muito claro no seu voto, dizendo: a Constituição trata de prisão decorrente de condenação no inciso 61. É lá que diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Não fala em trânsito em julgado. A Constituição não fala em trânsito em julgado. A lei é quem diz. E a discussão é, a lei pode fazer isso ou não pode? Eu queria só trazer aqui o voto da ministra Rosa Weber, embora ela tenha sido contrária a esse entendimento, trouxe, muito interessante, uma discussão sobre como o Constituinte brasileiro, lá em 87, 88, discutiu esse inciso 57. E fica claro, quando você vê o histórico das proposições, ou seja, qual foi a redação final, é a que está aqui hoje. Mas antes de chegar a ela, se discutiram outras propostas. E em todas elas fica evidente que não se falava em prisão em momento algum. Eu vou ler apenas 3 que ela trouxe no voto dela. Pode, claro, lógico. Então, antes da redação de hoje, se propuseram outras. E lá está. Por exemplo, vejam bem, o acusado terá direito à ampla defesa, será presumido inocente antes de condenado. E quando preso ou detido, será ouvido na presença de seus defensores. Não fala em prisão aqui. Fala em presunção de inocência. Outra proposta que não foi aceita também. Eu estou dizendo isso para dizer qual que era o clima da discussão, qual que era o assunto da discussão até chegar nesse inciso de hoje. Próxima. Todo acusado se presume inocente até que haja declaração judicial de culpa. Sentença, acórdão, está evidente aqui, né? E tem o direito de ser preservada ao máximo possível essa condição. Não fala em prisão. A próxima e última. O acusado terá direito à ampla defesa, será presumido inocente antes de condenado. É evidente que não se fala em prisão. Prisão está no inciso 61. É outro inciso. Então, a discussão da Constituição, já que é para entender o que dizia a Constituição, no 57, não pretendeu falar em prisão. É a distinção clássica entre culpa e prisão. O procurador Bruno Magalhães, procurador da República aqui em São Paulo, fez agora há pouco uma citação a uma declaração do ministro Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo, de que ele pode mudar o entendimento. Aliás, essa declaração foi dada de forma exclusiva à Jovem Pan ao repórter Antônio Maldonado. Nós temos o trecho aqui. Eu estou ainda pensando o meu voto. Eu estou, como o ministro Marco Aurélio sempre costuma dizer, estou aberto, né, a ouvir todos os debates e como as senhoras e os senhores sabem, muitas vezes o voto nosso na presidência não é o mesmo voto, pelo menos eu penso assim, em razão da responsabilidade da cadeira presidencial, não é um voto de bancada, é um voto que também tem o cargo da representação do tribunal como um todo. Aí o ministro do Supremo, presidente do Supremo, falando sobre essa referência que o procurador falou em relação
a prisão após a condenação em segunda instância, e ele, só para deixar claro, não é, procurador, ele só vota se precisar desempatar, não é isso? Isso. Faltam ainda 3 votos, o voto da ministra Carmen Lúcia, o voto do ministro Sérgio Mello e Gilmar Mendes. Se mantiver o que se presume que votarão, ficará 5-5 e ele votará para desempatar. Perfeito. Agora, é curioso ele dizer isso, que ele votará com o peso da presidência, porque, de fato, a gente pode presumir que ele votará, então, com o peso do cargo para manter a jurisprudência e manter a ordem, a segurança jurídica. O Supremo decidiu em 2016 que é possível prisão depois da segunda instância, ou seja, a presidência do Supremo teria, então, a obrigação, até pelo peso da cadeira, como ele disse, de manter, então, esse entendimento, para dar segurança jurídica. Não é digno da presidência do Supremo ficar mudando de entendimento a cada novo vento, né? Então, sinceramente, pode ser que venha uma surpresa do ministro Toffoli aí. Samidana. Muito bom dia. Uma das questões levantadas é se a questão da segunda instância favorece os mais ricos ou prejudica os mais ricos. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque existe uma percepção que quem tem dinheiro tem menos chance de ir preso. Então, sim, só reflexão uma das sobre advogadas isso. que sustentou na bancada, ela chegou a dizer que ela estava lá em defesa dos pretos, pobres e periféricos, né? É curioso, bom, essa discussão, ela presume, então, que o acusado terá entrado com recurso especial no STJ e extraordinário no Supremo, durante cujo trâmite, então, não pode ser preso. Quem não é da área jurídica não sabe a dificuldade que é emplacar um recurso especial e extraordinário no STF, no STJ e no STF. É muito difícil. É um recurso muito específico. O advogado tem que dominar muito os fatos, o direito. Ele tem que, assim, é um recurso difícil de emplacar. É uma petição, é aquela oração que você faz a Deus, difícil de atender, sabe? É um negócio difícil. Então, só advogados bons, tarimbados, eu diria até mesmo caros, sabem e conseguem emplacar esses recursos, né? É muito difícil. A gente poderia fazer uma pesquisa, eu não posso fazer isso, não tenho condição de fazer isso, mas vamos ver quantos pobres estão com recursos extraordinários pendentes no Supremo em causa criminal. Muito poucos. Então, a maioria das pessoas sem dinheiro, despossuídas, veem o seu processo terminar na segunda instância de fato. Isso vai continuar acontecendo. E as pessoas pobres geralmente são presas preventivamente, como eu disse aqui, a prisão processual. Procurador, a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, procurador Bruno. Nessa linha aí, eu queria... o senhor tentou apertar já a tecla SAP do juridiquês, mas para o povo leigo, o que vale é a narrativa. E a narrativa é que esses personagens envolvidos, tentando mudar uma jurisprudência que está valendo, na ocasião em que Luiz Inácio Lula da Silva é um dos presos mais famosos no país e seria um dos beneficiados por essa mudança, por essa guinada, o Gilmar Mendes atacando a Lava Jato e tudo mais. Ou seja, esse contexto ajuda na narrativa de que é uma retaliação e de que é para a soltura do preso que os indicou, né? E isso gera uma sensação de frustração e indignação com a impunidade dos ricos e poderosos. Eu quero saber qual a opinião do senhor em relação ao risco da tal convulsão social que foi aventada, inclusive, pelo general ligado ao governo. Se o senhor acha que isso é um fator relevante, o STF não deve tomar decisões com base na voz das ruas, mas como há argumento técnico para todos os lados, se isso deveria ou não ser levado em consideração. E acrescentando aqui, seria uma soltura imediata? Assim que o Supremo decide, o dia seguinte eles podem ser soltos, é isso? Bom, tem um trâmite, né? Existe um trâmite aí, né? Tem que comunicar o desembargador, o juiz, enfim, onde quer que esteja o processo, para que o magistrado que está com o processo, então, cumpra a decisão, né? Entendi. E tem que ver cada caso também. Por exemplo, se o Supremo decidisse que seria no STJ, por exemplo, que pode prender após o STJ decidir, né? No caso do Lula, por exemplo, se não me engano, já houve decisão do STJ, então ele não seria solto. Depende muito do caso e com quem está o processo. Bom, Rodrigo, bom dia. Eu não tenho acompanhado de perto os movimentos sociais e muito menos faço parte desses grupos que estão aí discutindo vão para a rua ou não vão para a rua. Eu não tenho como saber se vai ter convulsão social. Fato é que o povo se revoltará com certeza se o Supremo modificar esse entendimento, mas acontece que
não sei se, não me parece que vai haver, enfim, liga para um movimento social maior nisso aí. Não sei, eu acho que não vai ter, não. E para a gente fechar nossa entrevista, Bruno Garchagin para o procurador Bruno. Procurador, uma das discussões que estão em jogo e tal, e que fica muito confuso, é que se fala em culpa. E aí você tem uma culpa jurídica, o entendimento do que é culpabilidade e a culpa do autor do crime. Ou seja, para a sociedade como um todo, desde que você cometeu algum tipo de crime, foi visto, ou até você confessou o crime, você é culpado. Para a legislação, não. Para haver a culpa é preciso que haja uma ordem judicial atribuindo aquela culpabilidade. Eu queria que o senhor explicasse isso, só para essa discussão e o entendimento a respeito do que está sendo tratado no STF possa ficar mais claro. Sim, muito bem, Bruno. Exatamente para distinguir isso que a Constituição disse no inciso 57, que se presume a inocência até diz ela até o trânsito em julgado, mas na redação proposta até a condenação, digamos assim. É para distinguir justamente isso. O cidadão leigo, enfim, as pessoas normais assistem a um crime e dizem, ele é culpado porque foi ele que cometeu, eu vi que ele cometeu, então ele é culpado, ou seja, ele tem culpa disso, ele deve responder pelo crime, claro, mas para a justiça só é culpado após o devido processo legal, a formação do convencimento judicial e a sentença. É justamente para isso que esse artigo distingue isso. E o ministro Fux, no voto que deu nessa semana, entendeu justamente que o inciso 57 tem como efeito jurídico garantir que o réu tente a sua inocência, tente provar a sua inocência, tente se inocentar até o trânsito em julgado. Então, o efeito desse artigo é justamente esse. Olha, para fins jurídicos, só se pode dizer culpado juridicamente e definitivamente depois do trânsito em julgado. É esse o efeito do artigo apenas. Olha, se vingar essa tese segundo a qual a execução da pena não pode ser feita após a prisão em segunda instância, ou seja, vai a todas as instâncias possíveis, qual será o impacto direto no trabalho dos procuradores, por exemplo? Olha, o impacto... tem um grande desestímulo, né? A gente lida no dia a dia com réus que têm condição, de fato, de entrar e de emplacar recurso especial no STJ e no STF. Então, é um desestímulo porque você sabe que os réus conseguirão protelar ao máximo o efeito da sanção penal. Isso é um desestímulo. Eu já trabalhei em casos onde a sentença veio 8, 10 anos depois do crime e a execução veio 15 anos depois do crime. Olha que absurdo isso, né? As pessoas vivem a sua vida normalmente e 15 anos depois o sujeito responde por um crime que cometeu 15 anos atrás. Isso é um desestímulo para quem trabalha com a justiça. E é uma sensação de impunidade, né? Isso em efeitos práticos, as pessoas dispostas a cometer crimes, elas olham para o sistema e falam assim, ela faz um cálculo, em alguns casos compensa, porque ela faz um cálculo de tempo, né? Meu advogado vai entrar com recurso, eu vou conseguir fazer não sei o quê. Enfim, o efeito dissuasório da lei penal se reduz bastante. Por quê? Porque o Supremo, se assim decidir, vai garantir que a sanção virá muito tempo depois do cometimento do crime. Ok, nós recebemos aqui nos nossos estúdios, gentilmente nos atendendo, nos visitando, o Procurador da República em São Paulo, Bruno Magalhães. Bruno, muito obrigado mais uma vez e vamos, claro, acompanhar e na volta, na retomada do julgamento, você retorna aqui à Jovem Pan também. Muito obrigado. Obrigado, gente. Bom dia.